Então pessoal, agora nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais os comandos essenciais para realizar análises de fatorial utilizando o software RStudio. Então inicialmente a gente vai abrir o programa RStudio e clicar nessa opção aqui para gerar um novo script. Após clicar nessa opção, será gerado um novo script que será onde a gente irá trabalhar. Então, aqui tem alguns dados de análises realizadas anteriormente. Então, a gente clica nesse console na parte de baixo e aperte as teclas Ctrl e L que vai efetuar a limpeza deste console. Então, este vídeo, vou colocar a observação aqui. Sempre que coloca uma observação, a gente coloca após colocar a hashtag. Então, isso aqui vai ser para o fatorial em DIC, um fatorial em delineamento inteiramente casualizado. Então, antes de iniciar tudo, a gente vai efetuar a limpeza da memória do R. Então, o comando que a gente utiliza para fazer essa limpeza é o comando remove. Esse comando remove que vai efetuar a limpeza do RStudio, da memória, como esses dados aqui que são de análises anteriores. Então a gente digita remove, abre parênteses, list igual ls, abre parênteses novamente, e para executar esse comando pressionamos as teclas Ctrl e Enter. Pressionando essa tecla, então esse comando será executado, pode demorar alguns segundos, e esses dados aqui serão excluídos com este comando. Então, após esse comando ser executado, os dados presentes nesta região foram excluídos e aí podemos prosseguir agora com a análise estatística. Então, a gente primeiro vai indicar para o RStudio qual a pasta onde estão salvos os dados para fazer essa análise estatística. Então, a gente digita o comando setwd, abre parênteses, abre aspas, aí a gente vai então na pasta onde estão salvos os dados que a gente irá fazer essa análise, e na parte superior, neste endereço da parte superior, a gente vai copiar e colar este endereço. Então a gente vem aqui, copia, Ctrl C, ou clicando agora com o botão direito para copiar. Então, copia, volta para o programa R e dentro de aspas, clica com o botão direito e cola, ou então pressiona Ctrl V. E o diretório onde está salvo o arquivo é colado. Então, tem que se atentar a inverter essas barras, elas estão viradas para a esquerda, tem que estar viradas para a direita. Caso elas estejam viradas para a esquerda, o R não vai entender esse comando e vai dar um erro. Então, excluir essas barras, virando elas para a direita, e para executar o comando, pressionando Ctrl Enter. Pronto, a pasta já foi indicada onde está contendo os dados. Então a gente agora vai criar o primeiro objeto, o objeto D1, que é esse objeto que possibilitará a gente a fazer as análises. Então D1 igual a hit.table, abre aspas, abre parênteses e abre aspas. Aí deve pressionar a tecla Tab no teclado,
que serão disponibilizados os dados presentes nesta pasta. Como esse primeiro a gente vai analisar o fatorial em DIC, a gente vai escolher pela opção DIC underline fatorial, que é um dado já tabulado. Esse dado, após a vírgula, a gente escreve read.to, esse to tem que estar em maiúsculo, e pressiona Ctrl Enter. E esse objeto será criado contendo as observações deste objeto e as variáveis que foram analisadas. Então esse objeto foi criado, ele possui 24 observações de 4 variáveis. Clicando sobre ele é possível obter algumas informações referentes aos dados que foram, como os dados foram tabulados. Então aqui foram o fator A, o fator B, as repetições e a variação das repetições. Então, agora a gente vai ativar o pacote que iremos fazer as análises estatísticas. Então, para ativar o pacote, a gente digita o comando library e digita o nome do pacote. O nome do pacote é o esp.des.pt. Pressionamos Ctrl Enter. E nesse pacote esp.des.pt, a gente vai abrir agora o manual desse pacote. Para abrir o manual, pressionamos a tecla de interrogação, digitamos o nome do pacote, esp10.pt, esse ponto, esp10.pt, pressiona Ctrl Enter e o pacote do esp10.pt será aberto nesse espaço aqui do R. Então, após digitar o comando de abrir manual, esse manual será aberto nesta região, o manual do pacote esp10.pt, contendo a descrição desse pacote, e ao fim desse pacote há o index, que a gente clicando sobre ele são fornecidas as funções em que esse pacote pode desenvolver. Então, agora, como a gente está fazendo fatorial duplo em DIC, a gente clica sobre essa opção de fatorial 2.dic e nessa função tem essa linha de comando que a gente irá utilizar na análise estatística do fatorial. Então a gente seleciona essa linha de comando, copia e cola nesse console. Então aqui a gente tem que substituir essas informações do fator 1 pelos seus respectivos valores. Então aqui continua fat2.dic, deleta esse fator 1, pressiona D1, que é o objeto que a gente criou, D1, cifrão e a primeira variável a ser analisada, que é o fator A, posteriormente D1, cifrão, a próxima variável a ser analisada, fator B, D1, cifrão e a variância de resposta, e aqui continua a mesma coisa, quali to
a comparação de métodos a ser feita pelo teste Tucker. E aqui temos a opção de substituir os nomes dos fatoriais. Como neste caso a gente está avaliando as variedades no fator A e as adubações no fator B, a gente pode alterar esses nomes aqui por variedades e o fator B pode alterar por adubação. E isso aqui continua com esses mesmos valores da função. Feito isso, podemos pressionar a tecla Ctrl Enter, que será realizada a análise estatística desses dados, do fator 1, que é variedades, e do fator 2, que é adubação. Então essas análises estatísticas são realizadas e aí a gente já tem esses valores do fatorial em delineamento inteiramente casualizado. São essas informações que são as informações necessárias. Então a gente também é possível fazer o fatorial com uma testemunha adicional. Então, para fazer a análise deste fatorial com uma testemunha adicional, a gente vai criar um novo objeto que agora vamos denominar de D2 igual a read.table. Para este comando, abre aspas, pressione a tecla Tab e irão aparecer os dados disponíveis na pasta que a gente indicou anteriormente. Então, os dados que foram tabulados foi esse dic fatorial 1AD txt. Clica sobre ele, após a vírgula, escreve read igual a true para completar esse comando, pressiona Ctrl Enter, esse comando é executado e é gerado então o objeto D2 nesta região aqui, como acabou de aparecer, D2 com 27 observações de 5 variáveis. Agora são 5 variáveis, pois foi adicionada a variável da testemunha adicional. Então, para analisar essa testemunha adicional, a gente novamente vai solicitar que abra o manual do esp10.pt, mas como já está aberto aqui, não é necessário digitar novamente esse comando esp10. Como é uma testemunha adicional, aliás, deve ser feita análise por outro pacote, o pacote fatorial.ad. Esse pacote também é instalado, caso não tenha sido instalado anteriormente. A instalação é feita nessa opção, ferramentas, tools, depois instalar pacotes. E aqui nessa opção tem a opção de fazer o download por um arquivo zipado ou através da internet mesmo, download direto da internet, que aqui pode digitar o nome do arquivo, que é o fatorial.ad, e será feito esse download na presença de uma rede estável de internet. Então aqui pode cancelar, pois eu já instalei ele anteriormente. Então a gente, para ativar esse pacote, digita a opção library fatorial.ad, que já foi instalado. Pressiona Ctrl Enter para ativar esse pacote. E agora vamos abrir o manual desse pacote, digitando interrogação fatorial.ad. Pressionando Ctrl Enter e esse manual do pacote será indicado, demonstrado nesta região do programa R. Então aqui já foi aberto o manual do
fatorial.ad, a gente clica ao fim em index, e como vamos avaliar essa testemunha, a gente vai clicar em fatorial2.ad.dic, pois o delineamento foi realizado de forma inteiramente casualizada. Clicando nessa opção, surge essa linha aqui, que é a linha de função. A gente copia e cola essa linha aqui. Substitui apenas os dados em que a gente vai indicar agora qual que é o objeto de interesse para essa análise. Como a gente criou o objeto 2 aqui, então a gente vai escrever aqui D2 e pressionar Ctrl Enter, que será feita a análise fatorial deste experimento realizado com uma testemunha adicional. Então aqui já começam a aparecer as análises estatísticas do fatorial com uma testemunha adicional. Então aqui já tem todas as informações necessárias para esta análise estatística pelo fatorial com uma testemunha adicional, contendo estas informações. Ainda estão sendo geradas algumas estatísticas e ok, aqui então é gerado inicialmente o quadro da análise de variância, a comparação das médias dos níveis do fator A, dos níveis do fator B, realizado então o desdobramento dos níveis do fator A dentro de B e dos níveis do B dentro de A, e também o teste Dunnett para comparar as testemunhas com os dados dos tratamentos. Então é possível também fazer essa análise com duas testemunhas adicionais, que é praticamente a mesma coisa do que esse explicado agora. Então a gente vai ser necessário criar apenas mais um objeto. Então a gente vai chamar de D3 igual a read.table, abre aspas, pressiona a tecla Tab, que vai aparecer as opções disponíveis. A gente vai escolher então DIC fatorial 2AD. DIC fatorial 2AD. Após a parênteses, a gente escreve read igual a true. Pressionamos então Ctrl Enter. Novamente vamos copiar esta linha de comando, colar aqui, alterar apenas os dados e adicionar o objeto de interesse, que agora é esse objeto D3 com 30 observações. Então pressionamos Ctrl Enter e será realizada a análise estatística do fatorial em delineamento inteiramente casualizado com duas testemunhas adicionais neste caso. Então serão feitos todos os testes de médias, desdobramentos e também o teste Dunnett comparando tanto a testemunha A quanto a testemunha B. Então, no fatorial a gente também vai realizar neste vídeo a análise de fatorial no esquema DBC. Agora então, fatorial em delineamento em blocos casualizados. Então aqui a gente vai criar um novo objeto. A pasta a gente não precisa indicar, pois já está salvo no mesmo local do fatorial em DIC. Então agora nós vamos criar o objeto D4. Então D4 igual a read.table, abre aspas, digita aspas, pressiona a tecla Tab, que vão aparecer as opções. Então a gente vai escolher dados fatorial dbc txt, esses dados tabelados, coloca a vírgula
escreve read igual a true para que esse comando esteja completo e possa ser criado então o objeto 4. D4, aqui está ele, 18 observações de 4 variáveis. Então a gente agora vai ativar o pacote esp10.pt para fazer essa análise fatorial. Então library esp.10.pt, pressiona Ctrl Enter, esse pacote é ativado, então a gente vai abrir o manual pressionando interrogação e digitando o nome deste pacote. Então esse manual, pressiona Ctrl Enter e esse manual será aberto nesta região do RS Studio. Então o manual do pacote é aberto nesta região, aqui contém na descrição, e ao fim há um index que a gente vai clicar para ver as funções disponíveis desse pacote e vamos optar pela opção do fatorial duplo em DBC. Então clicamos sobre esta opção fat2.dbc. Então será mostrado essa linha de comando necessária para realizar a análise estatística. Então a gente vai copiar, Ctrl C, essa linha, colar aqui e vamos alterar os valores do fator 1, fator 2, bloco e resp. Então o fator 1 vai ser D4, que é o objeto que a gente acabou de criar, cifrão e a primeira variável, que é o fator underline A. Após, a gente faz a mesma coisa, D4, cifrão, fator B. No bloco, a gente vai digitar D4, cifrão, bloco, e em resp a gente vai digitar D4, cifrão, resp. Aqui continua da mesma forma, a comparação vai ser feita pelo teste, a comparação de médias vai ser feita pelo teste Tucker. Aqui nos nomes dos fatores, a gente pode renomear para fator A e aqui fator B, e após isso pode pressionar Ctrl Enter para ser gerada a análise estatística do fatorial em delineamentos casualizados. Então aqui vai ser a análise estatística aparecerá após esse comando, demora alguns segundos para ser totalmente finalizada. E aqui está a análise estatística do fatorial em DBC. Após o comando, após esse comando, é gerado esse quadro da análise de variância, a desdobração, o desdobramento e a interação de cada fator dentro de cada nível. E também o teste Tucker comparando os tratamentos, se diferem ou não ao nível de 5% de significância. E o fatorial também podemos fazer o fatorial com uma testemunha adicional, o fatorial em DBC com testemunha adicional. Então, para fazer isso, a gente vai criar um novo objeto, aqui foi o D4, então o próximo é D5, igual a read.table, abre parênteses, abre aspas, pressione Tab. Então vamos optar pelo nome de
pelo arquivo que foi salvo com essa testemunha adicional, dados fatdbc adicional. Após as aspas, escrevemos read igual a true e pressionamos Ctrl Enter. Então agora, para analisar essa testemunha adicional, a gente vai ativar novamente o pacote fatorial.ad. Então library fatorial.ad. Pressionamos Ctrl Enter, esse pacote então será ativado. A gente vai abrir o manual desse pacote digitando interrogação e o nome do pacote fatorial.ad. Pressionamos Ctrl Enter, esse manual então será aberto aqui. Ao fim do manual, clicamos em Index e em fatorial 2dbc, fatorial 2AD dbc. Então, ao clicar, a gente vai copiar esta linha de comando fatorial, Ctrl C, Ctrl V nesse console, alterar apenas os dados para o objeto de interesse, que é o D5. Feito isso, pressionamos Ctrl Enter e será realizada a análise do fatorial em DBC com esta testemunha adicional, que agora vai incluir também o teste Dunnett comparando a testemunha com os demais tratamentos, e essas análises passam a aparecer aqui. Então aqui os dados após o comando, as análises que foram realizadas. Demora alguns segundinhos até todas estarem realizadas. Aqui tem todos os desdobramentos dos níveis de tanto de FA dentro do fator A, dentro do fator B, e quanto do fator B no fator A. E por último, o teste Dunnett para comparar a testemunha com todos os tratamentos. Então, para realizar a análise do fatorial, tanto em DIC quanto em DBC, utilizando o software R, a gente vai utilizar basicamente estes comandos e estes pacotes para realizar essas análises estatísticas, e agradeço pela atenção.